E nesse vídeo eu quero te trazer mais informações sobre o lateral direito do Internacional que negocia para ser um substituto do Bruno Gomes, que só deve voltar daqui no mínimo 6 meses. Além disso, quero te trazer também uma informação sobre Vitor Gabriel, o melhor zagueiro do Campeonato Gaúcho em notas, mas um atleta que ainda não pertence ao Inter, que pertence ao Sport Recife. Eu quero te contar quanto que o Inter vai ter que pagar para comprar este atleta. E quero te falar também sobre Johnny e sobre uma boa notícia que pode pintar nos cofres do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever aqui e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional. O Inter que treina nessa segunda-feira, inclusive última atividade antes da viagem para Novo Hamburgo. O Inter que, por ser uma cidade muito próxima aqui de Porto Alegre, o Inter só vai amanhã, tá? O Inter não vai ficar em Novo Hamburgo. Mas o Inter não teve nem tempo de folga, porque como é um jogo em cima do outro, né? O Inter jogou no sábado contra a equipe agora do Juventude e na terça agora já está enfrentando a equipe do São José. A grande questão, né, disso tudo é que o Inter não teve tempo para folga, porque ontem no domingo aconteceu, né, todo o trabalho. Primeiro, obviamente, os titulares não ficaram no campo, ficaram fazendo um trabalho regenerativo, que é muito importante, e só os reservas não relacionados foram programados. Hoje, aí sim, todos foram programados, e inclusive podemos ter uma novidade importante para essa partida contra o São José, que acontece no Novo Hamburgo. Johan Carboneiro. Existe uma boa possibilidade desse atleta ser relacionado pela primeira vez e, quem sabe, inclusive, poder entrar no segundo tempo. É um jogador que ainda está melhorando as suas questões físicas, mas existe ainda a possibilidade de ser relacionado contra o São José, tá bom? Com isso, existe também uma outra possibilidade do Ener Valencia, um jogador que não está descartado, mas a gente sabe que é difícil ser relacionado. Também existe um temor, uma preocupação do Internacional para este jogo. Para quem não sabe, o Estádio do Vale já está recebendo o Monson, que disputa a primeira divisão, está jogando por lá, mas ele ainda tem como principal time que faz a manutenção do gramado o Novo Hamburgo, que caiu para a segunda divisão. E no ano passado, quando o Novo Hamburgo estava na primeira divisão, o Estádio do Vale já era um gramado com condições muito ruins. E o Inter, na primeira rodada desse gauchão, enfrentou um gramado do Guarani de Bagé, que nem era tão ruim assim, mas ainda assim tinha algumas condições adversas. E o Bruno Gomes acabou tendo uma lesão de LCA, uma lesão que acabou afastando ele por 6 meses do futebol, no mínimo. E o Inter tem uma preocupação que para essa terceira rodada no Estádio do Vale também possa acontecer esse tipo de problema. Com isto, já que o Inter venceu o Juventude por 2-0, existe uma possibilidade do Inter acabar poupando os jogadores para esta partida contra o São José. Poupando aqueles jogadores que a gente pode considerar que tenham um risco, um perigo de se lesionarem de maneira grave. Assim como já aconteceu na primeira rodada contra o Guarani de Bagé e acabou nos custando muito caro, que foi a lesão do Bruno Gomes. Agora, uma outra questão que eu quero trazer aqui para ti primeiro é para falar sobre o Vitor Gabriel, que nesse Campeonato Gaúcho é o zagueiro com a maior nota do gauchão segundo o SofaScore. É um zagueiro que tem nota de 7,70. É uma nota muito alta, tá? Nenhum zagueiro, só pra vocês terem uma ideia, na temporada passada a gente sabe que o recorte de 2 jogos acaba pegando muito pouco, né? Mas o Vitor Gabriel acabou tirando 8 na rodada passada, na primeira rodada já tinha tirado 7,4. Mas é um jogador que tá muito valorizado, jogou muito bem contra o Juventude, jogou os 2 tempos inclusive, mas ele não pertence ao Internacional. É um jogador que pertence ao Sport Recife, está emprestado até o final do ano. Inclusive houve uma troca por parte do Internacional. O Inter acabou cedendo o Johan por empréstimo até o fim do ano e o Sport acabou cedendo até o fim do ano também o Vitor Gabriel por empréstimo. Só que ele tem um passe fixado avaliado em 12 milhões de reais. É um valor bem alto, a gente sabe, mas por um zagueiro de 20 anos e que está se destacando, acaba se tornando barato, porque o Inter pode acabar vendendo esse jogador no futuro por muito mais. E esse zagueiro, ele também tem um adendo. Ele é um canhoto, e a gente sabe que no mercado, principalmente a Europa, gosta muito de zagueiros canhotos. Porque é muito difícil de achar um zagueiro canhoto. É muito difícil. E além disso, o Vitor Gabriel, ele também facilita muito a vida do Vitão.
Porque quando não tem o Vitor Gabriel, o Vitão tem que jogar pelo lado esquerdo. Porque não existe nenhum zagueiro canhoto no time e o Vitão é o zagueiro que destro melhor se qualifica por aí. Então quando ele joga com o Cleiton Sampaio, Agostinho Rogel ou o próprio Kaique Rocha, ele vai ter que jogar pelo lado esquerdo, que não é o lado da preferência dele. Agora, quando ele tem o Vitor Gabriel, que é um canhoto, o Vitão pode jogar na melhor função que ele gosta, que é a função de zagueiro pelo lado direito, enquanto o Vitor Gabriel joga como a gente fala, né, o famoso quarto zagueiro. Então isso também facilita a vida do próprio Vitão ter o Vitor Gabriel como um zagueiro titular. Então nesse momento o Inter também avalia a situação e obviamente deve ser um jogador que deve ser comprado. Outra informação que eu quero te trazer, Johnny, jogador que está no Real Betis da Espanha, mas é um zagueiro que a gente tem que ter muita atenção, porque o Inter ainda tem 20% dos seus direitos econômicos. Ou seja, em caso de venda, e o Real Betis pede cerca de 30 milhões de euros para vendê-lo, o Internacional ficaria com 6 milhões de euros numa negociação. A gente está falando de 30 milhões de reais que ainda pode pingar nos cofres do Internacional na venda do Johnny. E existem alguns clubes que estão interessados na sua contratação. O Tottenham, que tem a preferência da compra do jogador. O Wolverhampton, que também é da Inglaterra, também joga Premier League, também é da primeira divisão. O Atlético de Madrid e até mesmo clubes do futebol italiano. Ou seja, ele tá com muito bem, ele tá com muito mercado lá na Europa e tá muito valorizado. E é um valor importante que pode chegar ao Inter agora. E se chegar esse valor agora, em janeiro, ou no mais tardar na metade da temporada, vai evitar que o Inter tenha que vender um outro jogador. Porque vai chegar 6 milhões de euros aos cofres do Internacional e com isso o Inter não vai precisará realizar outra venda. Porque daí o Inter já vai ter batido a meta orçamentária, o Inter já vai ter vendido 30 milhões de euros no ano. 21 milhões e meio do Gabriel Carvalho, mais 5 milhões de dólares do Rômulo, mais 6 milhões de dólares de euros do Johnny. Basicamente, com isso, o Inter já consegue sobreviver e bater a sua meta orçamentária. Só venderá outros jogadores se chegar uma proposta irrecusável, que é algo que pode acabar aí. E é uma fatalidade que pode acabar acontecendo, que nem seria uma fatalidade, seria uma boa notícia. Mas também é uma boa notícia, porque daí o Inter também consegue segurar o Vitão. Agora, uma outra situação que eu quero te falar é sobre Anthony Landázuri, jogador de 27 anos, que está livre no mercado. Já te trouxe essa informação que o Inter tem interesse, principalmente para ser substituto do Bruno Gomes. Ele também pode jogar de zagueiro, diga-se de passagem. Já jogou como zagueiro tanto no Fortaleza quanto no Del Valle. É um jogador experiente, passou pela seleção equatoriana, jogou já com o Ener Valencia, inclusive, e é o nome que está na mira do Internacional. A negociação ainda não está avançada, mas ela é muito simples de acontecer, porque por ser livre do mercado, não tem nenhum outro clube que está muito interessado na sua contratação, então o Inter está bem livre para conseguir contratar esse jogador, até por isso não tem uma demora. E o Inter ainda quer continuar dando mais oportunidades para o Bryan Aguirre, que foi, querendo ou não, um jogador que o Inter gastou 10 milhões de reais, mas é o nome ainda do Landázuri, que segue na pauta do Inter, o Inter segue conversando, mas ainda não existe um avanço pela sua contratação, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!